A realidade, ela depende da forma como nós recebemos e processamos essas informações. Uma das coisas que eu gosto de falar em rede social, assim, né, que geralmente no cotidiano a gente usa a palavra mente, né, e é uma brincadeira que eu faço, mas para quem estuda psicologia, neurociências, de uma certa forma, esse conceito ele não é muito útil, muito adequado. A mente não existe, então? A gente diz que sim, que a mente é uma palavra que designa alguns processos cognitivos e emocionais, né? Eu costumo dizer um conjunto de estímulos privados que geralmente a gente tem um observador especial, que é o próprio indivíduo. Quando a gente está falando de mente, a gente está falando de um conjunto de respostas, comportamentos ou estímulos que estão privados, que são exclusivos de um único indivíduo. Nós temos um observador especial que consegue ter acesso a isso. Mas que, por outro lado, esses estímulos eles são reais, fazem parte da nossa construção da realidade e, inclusive, colaboram para que a gente processe aqueles estímulos públicos, aqueles que estão fora de nós. Você falou uma frase agora que eu já peguei você falando nas suas redes sociais, que a realidade não existe. E aí tu acabou de trazer essa... É uma provocação. É uma provocação por quê? Porque eu, para ser bem sincera, eu já fiz parte de uma faculdade de ciências sociais. A gente tem que pensar muito, muito raciocínio, muita filosofia. E eu sempre fui dessa base mesmo de que a realidade não existe. Mas na sua linguagem de psicologia, por que você traz isso em pauta? Bom, existem vários aspectos referentes a isso, mas a primeira coisa que é importante, e é nesse sentido a provocação, é a gente pensar assim, tá, mas do que se trata a realidade? E eu costumo dizer, a realidade, ela se trata de uma interface entre um ambiente interno, que a gente chama de organismo, e um ambiente externo, que a gente chama de meio ambiente, que a gente costuma chamar mais comumente no cotidiano de ambiente. E é nessa interface que a gente produz um terceiro elemento. A partir das nossas experiências e da forma como elas são armazenadas, a gente constrói o que eu vou chamar de ambiente cognitivo, que é um conjunto de experiências armazenadas que eu aciono para lidar com o ambiente externo quando eu tenho que, de certa forma, regular o funcionamento do meu ambiente interno. Então, a ideia é um pouquinho de trazer essa discussão de como que as neurociências, de uma certa forma, entendem essa produção do que a gente chama de realidade, que, na verdade, é um sistema de construção de imagens visuais, imagens auditivas, imagens táteis, proprioceptivas, entre outros tipos de imagem. Então, é uma provocação, né? Porque a gente parte do pressuposto que a realidade, ela, é única, igual para todo mundo, e eu costumo dizer que ela não é única, ela é consensual, e tem uma diferença em relação a isso, e que ela é externa a nós. E eu costumo dizer que não, ela depende da forma como nós processamos, como nós recebemos e processamos essas informações. Então, essa construção perceptiva, ela não é uma simples representação do que está fora da gente, mas ela é uma construção. Os dados que nós recebemos externamente são, de certa forma, processados junto com os nossos dados do nosso ambiente interno e ativam um conjunto de dados já armazenados nos nossos bancos de memória, que são os nossos dados cognitivos. É nessa interface que surge essa percepção de realidade, enquanto um relato de um indivíduo, né, um organismo mergulhado num ambiente externo. Aquela frase de a minha realidade não é igual à sua nunca foi tão verdade, né? E aí é uma questão interessante, né? Porque se a gente for pensar do ponto de vista da psicologia, quais são os objetos de estudo da psicologia? A psicologia tem vários objetos de estudo. Eu gosto de dizer que dentro de uma perspectiva da psicologia clínica, aquela psicologia que está ligada à psicoterapia, o objeto de estudo é a experiência individual. Muitos chamam de subjetividade. Eu não gosto do termo de subjetividade, porque no senso comum ela se opõe à objetividade. E do ponto de vista do processamento do sistema nervoso central, não existe nem subjetividade nem objetividade. Existe o processamento de dados. Então, a construção da realidade é feita a partir de um conjunto de dados visando um padrão de comportamento específico para o organismo. Nesse sentido, que para nós é muito interessante essa ideia de experiência. Por exemplo, nós três estamos tendo uma experiência aqui, mas com certeza a experiência é singular e individual para cada um de nós. E cada um de nós, depois dessa experiência, vai organizar ela, vai acomodar ela de uma forma muito específica. Vai lembrar mais de algumas coisas do que de outras, vai destacar alguns aspectos. E isso, obviamente, de acordo com aquilo que, de certa forma, faça significado, mas que tem um valor adicional
funcional para nós. Isso é muito importante, porque a nossa tomada de decisão é baseada em valores, nos valores que a gente vai construindo a partir das nossas experiências passadas. Cara, a gente pode ficar 20 horas aqui direto. Eu não vou mais fazer pergunta, vou deixar o Perim falar. Mas eu queria entender só uma coisa, Perim. Qual foi o teu start para começar a estudar o comportamento das pessoas e a mente humana? Como que surgiu isso na tua vida? Na verdade, o acaso. Na verdade, não foi muito acaso. Eu gostava de publicidade e geologia, inclusive comecei geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas aí já estava morando aqui e não tinha o curso de geologia, tinha de geografia aqui, que tinha uma pós-graduação em geologia, mas eu não me interessei tanto. E aí, no meio da diversidade de cursos que estava ali, a psicologia me pareceu interessante, assim, né? Mas eu não tinha nem muito conhecimento do que era especificamente a psicologia. Mas uma coisa eu sabia desde muito cedo, assim, eu queria trabalhar com ciência, eu queria ser cientista, desde muito cedo, desde primeiro grau, por influência de feiras de ciência, a gente teve metodologia científica lá na quarta, quinta série, então foi um negócio que me despertou muito para a investigação científica, né? Eu brinco que a maioria dos colegas queria ser médico, professor, a minha ideia era ser cientista, e eu e alguns amigos, a gente, quando era pequeno, fazia muitos experimentos juntos. A compreensão do que era a ciência e da produção da ciência, efetivamente, foi um negócio que sempre me despertou.